Bem, boa noite. A partir desse momento a gente está gravando a aula, tá certo? Hoje a gente vai estudar o tratamento tributário conferido às perdas por desvalorização decorrentes do teste de recuperabilidade, tá? Eu indiquei alguns dispositivos lá da instrução normativa, indiquei o material lá, o capítulo, umas seções lá do meu livro para vocês darem uma lida. Mas, assim, o tratamento ele é bastante simples. O aspecto tributário ele é bastante simples, né? O que a gente tem de dificuldade, que pode existir, é, como eu sempre falo, né? Você tem a compreensão do tratamento contábil, né? Mas o tratamento tributário é bastante simples. O que é que acontece? A empresa faz o teste de recuperabilidade, ela levanta, né? Ela faz a estimação do valor recuperável e compara com o valor contábil do ativo naquela data, né? E aqui eu vou mostrar o teste, a gente fazendo para item do ativo imobilizado, porque a lei das SAs, ela prevê o teste de impairment para imobilizado e intangível. E a legislação tributária é aderente ao que dispõe a lei societária. Então, você faz o teste, você levanta o valor recuperável, que a norma diz que é o maior valor entre o valor de venda, valor justo de venda líquido das despesas, né? Ou o valor em uso, o maior dos dois é o valor recuperável. Isso é uma estimativa que a empresa faz. E aí ela compara com o valor contábil, né? Se o valor recuperável for menor do que o valor contábil, está indicando que uma parcela do valor do capital que você aplicou na aquisição daquele ativo, você não vai conseguir recuperar nem usando nem vendendo. Então aquilo é perda. Então você reconhece uma perda estimada e essa perda não é dedutível para fins de imposto de renda, no momento que ela é reconhecida. Então, quando você tem a perda contábil, você adiciona. Tá? Agora, você vai poder deduzir essa perda lá na frente, quando você vender o ativo, ou então você baixar. Vai que o imobilizado quebrou, aconteceu algum problema, né? Tiver imprestável, enfim. Quando você baixar, aí você vai ter a perda efetiva. Porque contabilmente você vai ter estimado um pedaço, né? O valor contábil é o valor recuperado, fica menor. Então, a parcela da perda não revertida, porque como é estimado, você pode ter reversões, essa parcela lá na frente, quando você vender ou baixar o ativo, ela vai poder ser deduzida. É esse o tratamento. Ele é bastante simples. É o mais simples do que a gente viu até agora. Agora, tem um aspecto que tem que ser levado em consideração, que assim como eu mostrei na última aula, vai ser importante aqui também, que é no tocante à diferença da depreciação, porque quando eu diminuo o valor do bem, a depreciação é afetada, né? E no início, a legislação, havia uma interpretação de que, fazendo o teste de impairment, né, se a depreciação diminuir por conta dele, então ficaria menor mesmo, e a empresa arcaria com essa redução, pelo menos temporariamente, né? Só que houve uma mudança de entendimento recente e admite que, mesmo tendo a perda estimada, mas aí a empresa pode utilizar aquele dispositivo legal que permite a exclusão da diferença entre a depreciação contábil e a depreciação fiscal. No meu livro está o entendimento anterior, tá certo? Que a edição do meu livro é de 2015, tá? Então, na parte do impairment, quem tem, faça essa observação. Atualmente, a interpretação que se tem é essa que eu vou mostrar aqui agora. Que, apesar da perda, a empresa pode deduzir a parcela de depreciação que ficar a menor em relação à taxa fiscal. Tá certo? Então, eu tenho a combinação desses dois dispositivos. Tá? Então, é o seguinte, vamos compartilhar aqui, como sempre, a planilha. Então, imagina o seguinte, você tem uma máquina que foi adquirida aqui, 1º de junho de 1º de janeiro de 2016. Vida útil, contábil e fiscal igual, 10 anos. E valor residual é 0. Então, a depreciação contábil é igual à depreciação fiscal, no ponto de partida. Certo? De início, não tem diferença.
Então está aqui, ó, eu fiz extratos aqui do balanço, né, para cada ano por trimestre, tá? Então veja só, a depreciação anual ela é de 80 mil, trimestral é 20, tá certo? Então está aqui, ó, no primeiro ano aqui, ó, certo? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro e quarto. Tá? Método da linha reta normal. O que é que a legislação diz? A lei diz, a lei das SAs diz que a empresa tem que fazer periodicamente a análise quanto à recuperabilidade dos ativos. E a norma também, o CPC 01, né, redução ao valor recuperável, ele também prevê que a empresa faça periodicamente ou então quando você tem algum indício de desvalorização. Então, o mais comum é que a empresa faça pelo menos uma vez por ano. E é o que eu estou admitindo aqui. A empresa faz o teste de recuperabilidade sempre em 31 de dezembro. Para fechar o balanço do ano, ela faz o teste para ver se tem alguma perda. Tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Aqui eu lancei, eu tenho os valores que são dados aqui, tá certo? Isso acho que vocês já viram, né? Como é que se faz como é o tratamento contábil do impairment, né? Como é que se acha o valor. Então, aqui eu já estou dando qual é o valor recuperável. Então, em 31 de dezembro de 2016, o valor recuperável é 700 mil. Aí, o que é que eu faço? Como é que funciona o teste? Eu vou aqui, ó, e comparo. Quanto está o valor contábil? Deixa eu só fazer uma operação aqui, que eu não quero isso agora. 750 mil. Então, quanto é que está meu valor contábil? 720. Quanto é o meu valor recuperável? 750. Então, veja só. Eu vou poder recuperar, ou vendendo ou usando esse ativo, pelo teste que foi feito, 750 mil. E eu tenho ainda a realizar 720, que é o valor contábil. Então, veja, eu vou poder recuperar um valor, eu estimo recuperar um valor superior àquele valor que eu apliquei. Então, eu vou conseguir recuperar os 720 e por essa minha estimativa, além desse valor, ainda vou recuperar, ainda vou ganhar 30, possivelmente por uma venda, certo? Então, aqui, como o valor recuperável é maior do que o valor contábil, eu não tenho nenhuma perda a reconhecer. Tá certo? Não tenho nenhuma perda. Então, segue a vida aqui. Certo? Agora, aqui em 2017, continuei aqui, ó, depreciação de 20 mil. Tal. Chegou em 31 de dezembro. Aí vou fazer o teste. Quanto é o valor... Deixa eu tirar isso aqui. Quanto é o valor contábil do ativo? 640 mil. Certo? Quanto é o valor recuperável? Vou colocar aqui. Só colocar aqui. Certo? Agora aqui. Deixa eu puxar aqui as formas. Ó. Opa. 11. Veja só. Aqui, ó. Quanto é meu valor contábil? 640. Depois de ter feito os testes lá, levantamento dos valores, eu comparo e vejo que eu tenho um valor recuperável de quanto? De 540. Tá certo? Eu digo, opa, peraí. Eu ainda tenho para recuperar no ativo 640. Via depreciação ou pela venda, né? Pelo uso ou pela venda. Só que quanto? 640. Só que na minha estimativa,
feita no contexto do teste de recuperabilidade, eu espero recuperar no máximo 540, seja vendendo ou usando, porque aqui eu não estou definindo se foi o valor em uso ou o valor de venda. Então, veja, no máximo eu consigo recuperar 540, mas na minha contabilidade eu tenho quanto investido? 640. Então, desses 640, eu perdi 100. Do que eu investi, eu recuperei 160 via depreciação, utilizando até esse momento. E tenho 640 que eu vou recuperar, ou usando ou vendendo esse ativo. Só que pelo teste, ele está me dizendo que no máximo eu consigo recuperar 540. Então, dos 640 que eu investi, que ainda estão lá, que é a parcela dos 800, eu perdi 100. Tá certo? Vou até colocar porque a fórmula vai mexer. Eu perdi 100. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter essa perda aqui, ó. E o valor que vai aparecer aqui na contabilidade ó, é o valor recuperável. Certo? O valor contábil não pode ser maior que o valor recuperável. Aí o que é que acontece? A partir daqui, nesse teste, eu posso também fazer, eu posso alterar a vida útil do ativo, eu posso, de repente, calcular um valor residual e modificar a depreciação também. Para a gente focar no tratamento tributário, eu estou assumindo que a depreciação continua sendo a mesma. A vida útil dele continua sendo de 10 anos. Ó. Passaram-se 2 anos, está vendo? Então, daqui em diante, ele não vai depreciar mais sobre 800. Ele tem 8 anos para depreciar quanto? 540. Então, a depreciação dele aqui, deixa eu só colocar mais uma coluna. Ó, depreciação. Né? Aqui continua sendo ainda os 800. Não mudou, não tem depreciação aqui anual, né? Deixa eu botar aqui trimestral. Certo? É isso aqui. Como eu tenho a mudança agora, minha depreciação vai considerar o valor recuperável daqui para frente. Então, eu vou ter ainda, de 31 de dezembro, né? A partir daí eu vou ter 8 anos, né? Então, aqui, olha, eu vou pegar 540, vou dividir por 8 e dividir por 4. Então, aqui eu vou ter uma depreciação trimestral de 16.875. E é isso aqui, ó. Eu já depreciei quanto? 160 e tenho uma perda de 10, de 100 mil. Tenho quanto para realizar? 540. Se eu pegar isso aqui e dividir para 8 anos, que faltam, vai dar 67.500. Se eu dividir isso por 4, dá a depreciação trimestral. Então, como o valor residual é zero, eu vou depreciar tudo. Só que isso vai mudar a base. Por quê? Do que eu tinha, olha, se eu pegar aqui ó, os 100 mil que eu trouxe para cá, dividir por 8, dividir por 4, dá quanto? 3.125. 3.125 com 16 vai dar os 20. Esses 100 mil que eu antecipei aqui como perda, eles iam afetar o resultado via depreciação. Como eu trouxe para cá, é como se eu tirasse, tá certo, um pedaço desses 100 mil que estava em cada depreciação. Só que eu estou trazendo tudo para aqui de uma vez. Ele está impactando o resultado agora. Certo? Então, a minha depreciação fica menor. Tá? Então, vejam só. Beleza. Aí, seguir aqui, ó. Minha depreciação já menor, tá vendo? 16.875. Deixa eu até fazer uma coisa que fique melhor, porque eu coloquei essa coluna agora. Isso aqui. Tá certo? Então, veja só, eu tenho aqui
Essa é a minha situação em 31 de dezembro de 2018. Eu vou carregando essa perda aqui, ó, numa conta redutora, tá? Quando chega aqui em 2018, aí eu vejo quanto é que está o valor contábil. 472.500. Quanto é que está o valor recuperável? 420. Eu digo, opa, peraí. Então, meu valor recuperável está menor do que o valor contábil, inclusive com a perda anterior. Porque o que é que acontece? Agora, na verdade, eu vou fazendo sempre essa nova estimativa e essa perda ela pode aumentar, pode diminuir, entendeu? Então, a perda do período agora vai ser quem? Vai ser esse 420 menos 472. Aí eu vou ter quanto? Uma perda de 52.500. O valor contábil dele está quanto? 472.500, já contando com a perda reconhecida anteriormente. Só que no novo teste, eu vejo que eu não vou recuperar 472.500, eu vou recuperar no máximo 420. Isso é uma estimativa. Né? E aí eu tenho que reconhecer essa parcela adicional de perda, de modo que meu valor contábil seja reduzido ao valor recuperável. Redução ao valor recuperável. Certo? Vou pegar aqui, ó, 500. Vou pegar aqui, ó, vai ser esse cara mais isso aqui, ó. Ficar quanto? 152. Aí fechei quanto? 420. Certo? 420. Qual vai ser minha nova depreciação a partir daqui? Eu estou no terceiro ano, faltam 7 anos, né? Então eu vou pegar aqui, ó, esse cara dividido por 7 dividido por 4. 15 mil. Se eu pegar isso aqui, ó, eu vou ter duas parcelas, né? Eu vou ter os 100, né? Realizado o pedaço lá em cima, que foi aqui, ó, foi 100 dividido por 8. Vou ter 52.500 dividido por 7. Quando eu somo os dois, dá quanto? 20 mil. Tá certo? Que é a diferença que eu, assim, é o que eu tenho de depreciação por ano, né? Se eu pegar aqui esses 8 anos que faltam com 7. Se eu pegar esses dois aqui, ó, e dividir por 4, vai dar quanto? 5 mil. Então, 5 mais 15 da depreciação volta para os 20 original. A cota de 20. Então, bom, chegado aqui no quarto trimestre, aí eu vou alterar aqui. Aqui já, acho que eu já coloquei 15 mil, tá vendo? A depreciação, 15. Aí eu vou fazer só para ficar legal aqui, para a planilha ficar, para ajudar vocês aqui. É isso, né? D8, D8. Esse aqui. Então, vejam só. A mesma coisa, vai seguindo. Quando chegou aqui, ó, em 31 de dezembro de 2019, o valor contábil estava quanto? 360 mil. Certo? 360 mil. Aí o que foi que aconteceu? O valor recuperável está 400 mil. Veja, o valor recuperável agora está maior do que o valor contábil, não é isso? Então, o que é que acontece? A perda que eu tinha, se eu for pegar esse cara aqui, ó, e a perda aqui, ó, estava 40, eu tenho
assim, 40 mil que se reverteram. Então, minha perda líquida, o total nesse período, não era para ser de 152, porque o valor recuperável em 31 de dezembro, ele é maior do que o contábil. Aí você diz, mas professor, nesse primeiro aqui, o valor recuperável estava maior e você não fez nada. Sim, eu não fiz por quê? Porque eu não tinha reconhecido perda alguma ainda. A partir do momento que eu reconheço perda e eu reduzo o valor contábil ao valor recuperável, se esse valor recuperável sobe, aí eu tenho que reverter. Só que o limite da reversão é o valor que eu obteria se eu não tivesse contabilizado a perda até aquela data. Porque senão eu vou reverter e eu vou chegar num valor maior do que eu teria. Então, por exemplo, aqui, ó, a depreciação, eu estou aqui 16, 17, 18, 19, 4 anos. Então, eu tenho máquinas aqui, ó. Vou só fazer um rascunho aqui, ó. Máquinas, 800. É 80 por ano, né? De depreciação. Então, se eu não tivesse depreciado, ou se eu não tivesse reconhecido nenhuma perda, desculpem, eu teria um valor contábil de quanto? De 480. Então, minha reversão aqui, ela ia ter que ser, no máximo, um valor que me permitisse chegar a 480. Eu tenho 152, que é o meu valor com a perda. Então, quanto eu tenho que reverter, tá certo? Numa situação de reverter tudo, da possibilidade de reverter tudo, quanto eu teria que reverter? Seria os 120. Então, mesmo não existindo mais perda, motivo para perda, mas eu só poderia reduzir aqui para até quanto? 32.500. Aí eu chegaria nos 480. Tá certo? E aqui deixa eu só considerar isso aqui. Porque aqui vai ficar igual a esse, menos esse. Aí vai dar os 800. Peraí, deixa eu... Tá com sinais negativos aqui. Esse, esse. Os 800. Então, numa situação de que toda a perda, a motivação da perda deixasse de existir, ainda assim eu não conseguiria reverter tudo. Por quê? Porque tem uma parcela. Olha, qual é a diferença entre esses dois caras aqui? Ó? 32, tá vendo? Porque tem uma parcela, tá certo? Que deixou de ir para o resultado como depreciação, mas foi como perda. Então, se eu não tivesse perda, eu teria realizado 320. Eu preciso que o resultado fique impactado em 320. Então, uma parte é a depreciação menor e a outra parte é uma parcela da perda. No nosso caso, o que é que acontece? Como eu não vou reverter tudo, eu vou reverter uma parte só, eu teria de todo modo que fazer esse teste. Qual seria o valor máximo que eu poderia reverter? Cadê? Eu poderia reverter, tá certo? Aqui de perda, 120. Só que eu vi o seguinte, olha, quando eu faço o teste de recuperabilidade, quanto é que tem que ser meu valor recuperável? 400 mil. Então, eu não preciso reverter o máximo. Eu vou reverter quanto? 40 mil. Então, aqui, ao invés de ter 152, eu vou ter esse 112 aqui. Ó. Eu fico com os 400. Então, aqui, ó, em 2019, certo? Eu vou poder reverter quanto? Aqueles 40 mil, que está dentro do limite. 40 mil. Está com referência circular, peraí. Eu estava digitando os valores para não dar essa referência.
Aqui, ó, eu fiquei com quanto? Com 400 mil. Estes 400 agora vão ser a base da minha depreciação. Então, eu vou pegar 400, eu tenho 4 anos, faltam 6 anos, né? 6, ó, dividido por 4, eu vou ter uma depreciação trimestral aqui de 16, eu vou botar 16,667, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. 16. Faltam 6 anos só. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui. Vou arredondar, certo? Então, aqui eu vou chegar até esse trimestre, porque eu vou informar, assim, vou dar um dado aqui no exercício, para a gente considerar que no final desse trimestre o ativo foi vendido. Então, isso aqui é o contábil. Certo? Então, aqui, ó. Vou puxar isso para cá, porque só para... Isso aqui é rascunho. Então, aqui, ó. Em 31 de março de 2020, a máquina foi vendida. Ok, então ela foi vendida por 350, tá certo? Então, como é que eu faria a apuração contábil aqui do resultado? Contábil. Eu vou ter aqui receita, sei quanto? 350. Menos valor contábil. Vai ser esse cara aqui, ó. Certo? Resultado. Um prejuízo de 33.333. Ok? Então, aqui é o fecho que a gente teria de contábil. Tá certo? Teria isso aqui. Deixa eu só... Certo? Teria isso aqui. Veja, eu só estou no contábil ainda. Bom, então vamos já, né? Então, só para... Eu vou fazer só o lançamento aqui, para vocês terem ideia aqui, o lançamento da perda. Eu vou fazer fazer só o lançamento da perda, tá? Vou fazer de contabilização de depreciação, essas coisas, porque se você já sabe. Então, aqui, ó, eu vou ter essa conta redutora aqui, ó. Aqui, ó. E vou ter a despesa. Certo? Bom, aí o que é que eu vou fazer? Como é que aparece esse 100 aqui? Esse 100 vem aqui, ó. Eles vão ficar aqui, ó. Certo? E vão aparecer aqui, ó. Certo? É isso aqui. Vem para cá. Aí no outro período, não aumentou 52, então vai ter a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui a perda. Aqui, ó. Esse 100. É aqui, ó. 52, tá vendo? Aí os 152 agora, tá vendo? Esse daqui, ele vai ter como... Ele vai estar aqui na conta. É o saldo da conta. E eu vou ter no período... Porque aqui vai ser no ano de 2017, 2018. Aí, quando chega em 2019... Aí eu vou ter a reversão da perda. Por quê? 40 mil, né? Eu tenho 152.
Só que 40 mil deixou de ser perda, né? A estimação, né? Quer dizer, olha, aquilo, eu esperava perder 152, mas eu vi que não vou perder 152, vou perder 112. Em 31 de dezembro de 2019, essa era a estimativa. Então, dos 152 eu vou reverter. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou debitar a conta aqui e vou ter como contrapartida uma receita. Certo? E aí eu vou ficar com saldo. Ó, se eu pegar aqui, ó, deixa eu. 100, né? Deixa eu trazer esse cara para cá. Vou ter um saldo aqui de quanto? Uma coisinha só para destacar aqui. 152, tá vendo? Aí aqui, eu vou ter 40, aí eu vou ficar com saldo de quanto? Deixa eu só. Tá aqui. Vou ficar os 152, né? Aí agora eu vou ficar com saldo de quanto? Eu vou pegar 152. Deixa eu só tirar esses menos, porque fica legal. Não fica legal isso. Não. Certo? E agora eu vou ter esse cara menos os 40, que é justamente, vamos ficar justamente com 112. Certo? Aqui, ó. E vai ser esse aqui, ó. O saldo final lá, tá certo? Isso aqui, ó. Certo? E aqui eu vou ter, logicamente, as contrapartidas, né? Vai despesa, tal, aqui, ó. Isso aqui, esse aqui e esse aqui. Vou trazer para cá. Certo? Tá aqui, ó. Contrapartida. Então, o que eu vou fazer tributariamente é dar esse tratamento aqui, ó. Certo? É dar esse tratamento. Só que aí é o seguinte, eu tenho que isso aqui, essa perda, ela é indedutível e essa receita ela não é tributável. E o saldo de 112, tá certo? Que está afetando aqui o final, ó, ele vai ter que ser neutralizado aqui também. Porque para fins fiscais, o valor do ativo não é 3833. Certo? Eu vou ter que neutralizar tudo isso. Certo? Então, como é que eu vou fazer fiscalmente? Aí eu vou fazer uma coisa bem grande aqui, tá certo? Eu vou pegar esses trimestres aqui, ó. Duração fiscal. Eu só estou mostrando, viu, gente, todos esses períodos para vocês terem uma visão completa, né? Desde o início, quando eu não tenho perda, quando eu tenho perda, quando eu reverto e quando eu alieno, eu poderia ter baixado bem. Isso é importante para entender o funcionamento do tratamento tributário. Né? 16. E aqui T01 de 2020, tá certo? Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou colocar aqui, só para. Certo? Eu vou ter um LAIR, eu vou colocar igual para todo mundo, só por simplificação, tá? Vai ser 200 mil por trimestre. Aliás, deixa eu colocar aqui melhor. Deixa eu só ver uma coisa aqui para não ter. Vou botar aqui 50 mil por trimestre. Vai ser isso aqui.
E no último trimestre, e no último trimestre, e no último trimestre, o resultado vai só teve a venda do imóvel, tá certo? Ou da máquina. O resultado antes da tributação é esse aqui. E só teve isso aqui, ó. No final teve o resultado. Espera aí. Deixa eu fazer uma coisa melhor. Dá para fazer assim. Está aqui lucro bruto. Melhor. Aí eu mostro a depreciação. É melhor. Lucro bruto é isso aqui. Eu não vou ter lucro bruto no último período. Eu só vou ter o prejuízo da venda certo? Para ficar mais claro. Aí aqui eu vou ter a depreciação ó, de despesa. Eu vou ter a perda por desvalorização. Desvalorização. Eu vou ter a reversão da perda, no período, logicamente, que for, né, que tiver. Eu vou ter o resultado da venda de imobilizado. Certo? Então, a depreciação aqui, olha, no primeiro período e até 2017, né? Final de 2017, ela vai ser os 20 mil, né? Cadê? 20 mil, certo? Certo? Deixa eu pegar aqui, ó. Não tem segredo aqui, certo? Até final de 2017. 20 mil. Mil. Só vou ter isso aqui, ó. Não vou ter outra coisa, tá certo, gente? Tem que focar então, 20 mil. 2017, o que é que acontece? Vou ter a depreciação e no último trimestre eu vou ter a perda, que está aqui, né? Essa despesa. Certo? Eu vou pegar aqui, ó. O último trimestre, pegar aquela perda aqui na contabilidade. A partir de 2018, quanto é a depreciação para o ano de 2018? Eu vou pegar aqui aquela que a gente calculou, 16,875, tá? Então aqui, vou pegar aqui, ó, 2018 todo ano. Aí vou ter mais a perda que foi de 2000 de dezembro, né? 52. Vai a depreciação para 2019. Vou pegar aqui que a gente calculou. Né? Que vai ser porque aqui eu estou considerando o seguinte: é 31 de dezembro de 2018 está na linha, mas é a partir de 31 de dezembro, então já é pegando o ano de 2019. Certo? E aqui eu vou ter uma reversão, né? Que eu vou ter aquela reversão aqui, ó, de reversão da perda. Ser aqui, aí vai ser uma receita. Venho aqui, vai estar aqui, ó. Certo? E aqui, por final, o meu lucro bruto é zero, que eu disse. Eu vou ter a depreciação, que é aquela ajustada depois da reversão, certo? E eu vou ter o resultado da venda do ativo aqui, mobilizado, que a gente calculou aqui, que eu fiz a parte, ó, tá vendo? O resultado é esse aqui, ó. Esse aqui seria a DRE, né? Considerando só esses fatos aqui mesmo. Pronto. A DRE que eu tenho aqui, olha, desde o primeiro trimestre de 2016 até o primeiro trimestre de 2020. Ok até aqui?
fale agora ou pode perguntar depois. Certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer os ajustes para apurar o lucro real e a base de cálculo da CSLL. Então, aqui, vou pegar aqui, lucro real, que vão ser os mesmos ajustes. Então, o que é que acontece? Nesse primeiro período aqui, eu não vou ter nada, porque a depreciação é a fiscal, e eu não tenho nada de diferente. Então, ó, aqui, eu vou colocar aqui, que eu não sei quantos ajustes eu vou ter, vai ser isso aqui, ó. Tá aqui, para todo esse período, até aqui, ó. Opa, até aqui, tá vendo? Certo? Até aqui eu não vou ter ajuste nenhum. Certo? Deixa eu pegar aqui. O princípio seria esse. Então, aqui. Tenho essa situação. Aí agora eu vou fazer o seguinte, olha. Aqui, como eu disse, a depreciação não tem o que fazer, né? Na depreciação. Aqui está igual, fiscal. Até esse período está igual. Só que eu tenho essa perda. O que é que eu comentei no início? A legislação diz, olha, quando a empresa reconhece a perda, ela não pode deduzir para fins do imposto. Então, se é uma despesa que não é dedutível, vai ter que ter uma adição. Então, ela vai pegar aqui, ó, perda por desvalorização. Ou perda, teste de impairment, o que seja. Desvalorização. Aí eu vou pegar aqui e vou colocar quanto? Eu vou adicionar os 100. Eu vou tirar os efeitos dos 100, né? Ó, tá vendo? Eu vou ficar. Eu deixei os mesmos números para mostrar a vocês a neutralidade, entendeu? Quando eu faço a adição, ele ficou com resultado contábil de 70 por conta da perda. Quando eu faço a adição, ele volta para o resultado de 30. É a depreciação contábil igual a fiscal, tudo mais, certo? Até esse ponto eu não tenho diferença de depreciação. Tá? Aí é o seguinte, como essa perda ela é uma diferença temporária, eu tenho que guardar na parte B. Quem deu uma olhadinha lá na instrução normativa viu isso. Ele fala de guardar na parte B. Débitos, créditos, saldo final. Então, aqui, olha, como eu fiz uma adição, é um crédito, né? Eu fiz um crédito na parte A, eu vou fazer um débito na parte B. Eu vou pegar aqui, ó. Certo? E vou o saldo final. Certo? Isso aqui, esse outro período, esse saldo vai ser inicial, certo? Eu vou fazer o. Então, aqui, ó, beleza. Aconteceu o que agora, certo? Veja que a depreciação ela diminuiu, ó, em relação à depreciação anterior. E a depreciação anterior era aderente com a fiscal. Então, foi isso que eu falei. No início, quando saiu logo a 12973 e houve a regulamentação, você tinha um entendimento de que a depreciação iria ficar assim, porque o dispositivo legal fala a perda somente, né? Então havia um entendimento mais conservador nesse sentido, apesar de ter outra linha que defendia que fizesse o ajuste. No final das contas, aí essa última linha que vai prevalecer, tá certo? Ó, eu deduzia 20, agora está deduzindo 16. Para eu ficar igual a fiscal, olha o lucro aqui, ó.
O lucro está maior em 33, porque eu estou deduzindo... no caso, uma exclusão da diferença. Fazer uma exclusão da diferença. Só que o lucro contábil fica normal. Aí eu vou fazer aqui, ó. Diferença entre depreciações, certo? Aí eu vou fazer a exclusão de quanto? Eu vou poder fazer a exclusão de 3,125. Certo? E aí eu vou ter um controle na parte B para ele. Diferença entre depreciações. Aí eu fiz uma exclusão, né? Ali foi um débito, né? Aí eu vou fazer um crédito aqui, ó. Vou pegar aqui, 18, fazer um crédito. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. 325. Mesma coisa que a gente viu, que eu mostrei na aula passada, do que a gente viu na segunda etapa. Mesma coisa. Tem diferença entre depreciações. Pronto, está aqui. E isso aqui eu vou fazer para todo esse período aqui, ó. Tá vendo? Até aqui. Eu vou pegar essa diferença aqui, ó. Até aqui. 325. Você vai ver que meu lucro real ele vai ficar 30 mil. Ó. Aqui é porque tem outra coisa que eu vou ajustar. Tem a perda ainda. Então, o que é que vai acontecer? Aqui, a partir desse período aqui, ó, vou pegar aqui, eu vou ter esse valor, vou aqui, ó. Tá vendo? Só vou aumentando aqui a parte B, ó. Certo? E aqui da perda também. Só que eu não vou ter valores, né? Aqui, eu vou levando essa perda aqui, ó. Veja, até aqui, olha, que ainda falta fazer um ajuste, olha, o meu resultado ficou 30 mil, eu mantive a neutralidade. Aqui no quarto trimestre, o que é que ele tem de diferente que eu não ajustei? Ele vai ter a perda, tá vendo? De 152. Então, do mesmo jeito que os 100 mil, esses 52 não são dedutíveis. Aí ele vai fazer o quê? Vai fazer uma adição. Fez a adição, quanto é que vai ficar o resultado dele? 30 mil, tá vendo? Não? Neutro. É como se não tivesse o efeito, eu estou expurgando totalmente o efeito do teste de impairment sobre o resultado da empresa, fiscal, né? E aqui vai para a parte B, ó, tá vendo? Eu vou ficar com 152 na parte B. Como é devedor, ele está indicando que eu vou poder excluir no futuro, quando eu vender ou baixar o bem. E aqui, olha, a depreciação, como eu estou tirando, eu vou ter que adicioná-la quando eu vender ou baixar o bem. Ou então, se de repente eu excluir aqui mais do que o custo de aquisição do ativo. Tá certo? Então, bom, aqui, olha, a minha depreciação agora caiu para 15. Certo? Aí eu vou poder, para chegar aos 20, que é a depreciação fiscal, eu vou fazer uma exclusão de quanto? De 5. Certo? Isso aqui vai servir para esses períodos aqui, ó, até aqui. E aqui, deixa eu pegar isso aqui, os 4 períodos. Aqui. Vão continuar com o mesmo saldo até aqui, ó, certo? 152, que não tem movimento. E aqui, eu vou aumentando aqui, ó, por conta dos 5 mil, tá vendo? Agora é 5 mil. Tá. Veja aqui, Isaura, os 32.500, olha, é a parcela de depreciação que eu acabei acelerando para fins fiscais, que representa a depreciação, o valor que não foi reconhecido no resultado como depreciação até esse momento. Se a empresa não tivesse feito o impairment, a depreciação dela consideraria, assim, seria, o acumulado seria maior em 32.500.
aquela diferença. Que para fins fiscais aparece, por quê? Olha só. Até esse momento aqui, olha, a gente deu 75, né? Então, até aqui, olha, o resultado contábil fiscal ficou quanto? Deixa eu puxar aqui. Vai ficar os 30 mil até aqui, ó, tá vendo? Estou neutralizando. Aí aqui, esse último aqui, ó, deu 70. Né? Por quê? Porque eu ainda tenho 40 de reversão. Essa reversão, ela não é tributável, então eu vou poder excluir. Eu vou colocar aqui, ó, reversão de perda ou desvalorização. Eu vou pegar aqui, ó, quando eu faço isso aqui, eu fico com um resultado de quanto? De 30, neutro. E do valor que eu tinha na parte B aqui, olha, eu tinha 152 para poder excluir no futuro, mas eu já excluí uma parte agora, que foi reversão. Eu já tiro aqui, ó. Eu vou ficar com 112, que é o saldo da conta contábil lá, aqui, ó. Está congelado, não vai mostrar. Aqui não mostra não. É o saldo daquela conta que a gente tem lá no balanço. Bom, então nós fizemos até aqui. Aí chegamos aqui no final, tá certo? Então, você tem essa diferença de depreciação aqui, olha, de 16,667. Então, ele vai para apurar o resultado do período, tá certo? Eu vou fazer dessa forma que é para ficar bem redondinho, tá? Mas eu poderia fazer um lançamento de arrematando tudo no final, mas eu quero fazer passo a passo. Então, veja só, ele tem uma diferença aqui de 3.333, né? Ó, para os 20, tá vendo? 3.333. Então, ele teria direito de excluir aqui, ó, 3, certo? Aqui. Três. Certo? Só que acontece aqui o seguinte: quando ele vende, aí eu vou descongelar painéis para mostrar isso. Ah, já descongelou. Quando ele vende, aqui não é o fiscal, né? Aqui é o contábil, né? Quando ele vende, ele vai ter que adicionar, para fins fiscais, a depreciação e ele vai poder excluir o impairment. Veja só, fiscalmente, puxa vida, fiscalmente a receita é 350, né? Mas o valor, a base fiscal do ativo, que aqui é o valor, a base contábil é o valor contábil, o valor fiscal dele não é esse. Veja só, nós temos 4 anos de depreciação, é isso? Olha, eu tenho 800, o valor fiscal do ativo. Deixa eu colocar aqui. Aqui, 800. Aí, deixa eu... Certo? Aí eu vou ter a depreciação acumulada. A depreciação acumulada eu vou ter quanto? São 4 anos, não é isso? 4 anos de depreciação e 1 trimestre. A depreciação anual quanto é? São 10 anos, né? É 80 mil, não é isso? 80 mil. Tá certo? Mais, eu teria aqui, ó, seria 4 vezes 80. Mais a depreciação do trimestre, 20 mil. Seria 340. Então, a base fiscal do ativo
a 460. Então, ele vendeu por 350. Ele vendeu por 350, certo? Que é o preço. Ele já está perdendo um pouco aqui. Só que, fiscalmente, a perda dele é maior, porque o custo seria 460, entenderam? Pela a conta fiscal aqui. Ele teria uma perda de 110 mil. Como é que a gente faz para chegar nesse valor? Aí eu vou ter que adicionar a depreciação, saldo, diferença entre depreciação, tá certo? Que vai dar quanto? Eu pegaria o que está na parte B, né? Vou pegar só para... Seria isso aqui, ó. Só que eu vou botar um sinalzinho de aqui para... Certo? E ele teria direito de excluir o saldo de impairment. Só que aqui seria exclusão. Aí eu pegaria aqui aquele 112, né? Vamos ver se dá certo, hein? Aqui, ó. Certo? Seria isso aqui. Então, vamos ver quanto é que dá o lucro real. No caso aqui tem que ser o prejuízo fiscal, né? Certo? Teria que dar isso aqui, vamos ver. 110 mil, tá vendo? Tem que bater. Então, lá aqui no... Tem que bater, tá vendo? O que eu tirei a mais de depreciação, eu coloco. E a perda que foi diminuída para fins contábeis, mas foi adicionada tributariamente, o contribuinte tem direito, a empresa tem direito de deduzir agora. Então, vamos aqui fazer isso aqui no Lalu agora. Então, vem aqui, ó, 50 mil. Veja só. Veja só. Ele tem esse valor de 50 mil negativo e eu vou fazer esses ajustes lá. Certo? Eu já fiz a exclusão, tem 53 aqui, olha. Aí eu vou adicionar. Eu vou adicionar diferença entre depreciações, certo? Venda da máquina. É o que eu fiz lá, só que eu estou fazendo aqui como se fosse o ajuste no Lalu. E aqui, a perda por desvalorização. Aqui, realização. Venda da máquina. Vou pegar aqui, ó. Ele vai adicionar, eu vou adicionar aqueles 35, certo? Eu vou adicionar agora, vou excluir os 112. Se eu não tivesse a venda aqui, o resultado seria 16.667, né? Com o direito que eu tenho aqui de exclusão, ficaria menos 20, que é a depreciação fiscal. Então, isso é um direito que a empresa tem. Depreciou até o período. Até o final do período, tá certo? Aí o que é que acontece? No final do período, ele vendeu o bem. Certo? Ele depreciou no período, tem aqui 20 mil impactando o resultado. E aí ele vendeu o bem. Aí o que é que acontece? Além desses 20 mil, ele vai ter o resultado, no caso, foi um prejuízo. Aí ele vai ter esses 333. Aí o resultado contábil dele do período ele tem a depreciação,
e tem a perda do ativo, 2 eventos, dá 50 mil. Em relação à depreciação, ele pode excluir os 3.333, aí ele chega nos 20 mil fiscais, beleza? Em relação à apuração, é isso aqui, ó, só do ganho de capital, ele vai ter 33 mais 35 menos os 112. Aí ele vai ter 110, ó. Certo? Então ele vai ter o resultado que é da depreciação e o resultado fiscal da venda do ativo, que aí vai dar os 110. E aí, nesse período, ele chega a esse resultado de 130. E aí ele zera as contas de parte B, ó. Eu vou pegar aqui. Ele excluiu, né? Então, ele é um débito aqui, um crédito aqui. 112.500. E aqui ele vai ter essa adição aqui, ó. Certo? Tá vendo? E ele zera as duas contas, tá vendo? O que eu tinha de diferença temporária deixou de existir. Tá certo? Agora, isso poderia acontecer em qualquer período, né? Entenderam? Eu ia fazer a mesma coisa em qualquer período. Se ele chegasse aqui, por exemplo, aqui, final desse período, vendesse, eu ia ter que verificar por quanto ele vendeu, pegar o resultado contábil, iria trazer para cá, e eu iria transferir o saldo que eu tivesse de conta de parte B. Ó. Eu poderia excluir 152 e teria que adicionar 17.500. Vou fazer essa hipótese aqui, que a gente tem um tempinho ainda. Imagina que ele vendesse em 31 de março de 2019. Deixa eu ver o valor contábil que ele tem aqui. 405 mil. Vamos supor que ele tivesse vendido por 410 mil. Quanto é que seria o resultado dele? Contábil. 5 mil? 5 mil. 5 mil. 5 mil. Qual seria o resultado fiscal dele? Aí a gente vai saber assim, olha. Ele tem, aqui são... Eu tenho 3 anos de depreciação, não é isso? Dá 240 mil. 240 mil com 20 desse período daria 260. Então, o valor contábil seria 540. Se ele vendeu por 410, ele teve uma perda de 130, concorda? Beleza? Ele teve uma perda de 130, fiscalmente. E contabilmente teve um ganho de 5. Então, aqui, ó, na DRE, vou fazer o ajuste, depois eu vou apagar, tá? Mas só para ficar aqui. Eu tenho aqui resultado da venda de imobilizado. Eu vou ter aqui 5 mil, ó. Certo? Meu resultado aqui, eu acho que vai ficar 100 mil, porque eu tenho fiscal, né? Eu tenho 30 mil da operação normal, mais menos 130 de perda fiscal. Então, vamos ver se dá. Então, veja, 5 mil. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que adicionar o que eu tenho aqui, ó, de depreciação, 17.500, e vou poder excluir os 152.500. Aqui, 152.500. Ó, fico justamente com 100 mil de resultado fiscal, que é o lucro de 30 das operações normais, menos a perda de 130, pela venda do ativo, que eu vendi por 410. Teve um ganho de 5 na contabilidade, mas fiscalmente, como o custo do ativo era 540, eu tive uma perda de... o custo com base na... o custo pela base fiscal, né? Seria 540. Então, vendi por 410, tive uma perda fiscal de 130. Ganho operacional de 30, com perda não operacional de 130, vou ter um prejuízo fiscal aqui no final de 100. Sempre vai acontecer isso. Vocês podem simular qualquer valor. Sempre no final você vai chegar no valor fiscal. Quando você faz a adição da depreciação e a exclusão da perda. Em qualquer momento.
E aí você, para entender melhor, você isola, né, o que é decorrente da operação de venda ou da baixa, porque o ativo quebrou, não tem mais jeito e tal, daquelas outras operações. Aqui seria assim. Vou tirar isso aqui, certo? Então, o funcionamento do teste de impairment é dessa forma. Você vai adicionando, quando reconhece a perda, se reverter, você exclui e vai guardando na parte B. As diferenças da depreciação, ela ficando menor do que a fiscal, você vai excluindo, guarda na parte B, porque vai adicionar depois. Então, quando chegar lá na frente, quando você vender ou baixar o ativo, aí você vai adicionar, como eu fiz aqui, ó. Você vai adicionar, vou pegar aqui, de 35,8, é porque eles zerou aqui. Deixa eu pegar a adição que tem aqui, que aí vai ficar tudo linkado para vocês, aí fica melhor. Eu peguei o saldo que tinha aqui, aí deixa eu pegar aqui, esse aqui. Vai dar certo. Aqui. Certo? Como eu fiz aqui, ó. Adiciono o saldo da diferença entre as depreciações e excluo o saldo do impairment, na parte B. Vai dar quanto? 110. Sempre vai ser isso. Tá certo? E aí você considera o fiscal, né? No caso que eu mostrei ali, a venda seria 410, né? Seria aqui, ó, 410. O fiscal seria 540. Aí eu teria quanto? 130. Certo? E a venda teria dado um resultado de quanto? De 5. Se eu fosse pegar aqui, ó, de 5. Aí eu iria adicionar 17.500 e iria diminuir 152. Então, quando eu pegasse aqui o resultado, daria os 130. Certo? Então, como é que se diz? Você sempre fazendo esses ajustes, esses dois ajustes, você vai chegar no resultado fiscal. Tá certo? Tudo que, na verdade, isso é tudo relacionado à realização desse ativo, entendeu? E a diferença é só no tempo. A perda antecipa os valores que somente iriam afetar o resultado com o passar do tempo via depreciação. Aí a perda traz. Lembrar desse comando. A perda não é dedutível, ela somente vai ser considerada na tributação quando você vender ou baixar o bem. A perda vai ser adicionada, a reversão da perda vai ser excluída. O saldo não revertido é que vai ser excluído no final. E a diferença de depreciação, a depreciação ficando menor do que a fiscal, a diferença pode ser excluída ao longo do tempo, e quando dá alienação ou baixa do bem, o saldo dessa diferença, que vai estar controlado em parte B, vai ser adicionado. Aí você tem a adição dessa depreciação, exclusão do saldo lá do impairment no revertido, e aí você chega no resultado fiscal da baixa ou alienação do ativo.